Fala aí, turma, beleza? A gente chega para falar nesse vídeo sobre Thiago Galhardo, né? O jogador que nesta terça-feira, dia 9 de abril, decidiu pedir à diretoria do Fortaleza para se desligar. Pediu para ir para outros rumos, que deve ser o Goiás, né? O destino de Thiago Galhardo. Mas o fato é que, independente de qual time ele vá, a passagem dele pelo Fortaleza se encerra, né? Uma passagem com altos e baixos, e é sobre isso que a gente vai conversar ao longo desse vídeo. Então eu peço para você, antes de mais nada, aquele velho pedido: curte, comenta, compartilha. Quanto mais curtidas, quanto mais o like, mais o vídeo chega para mais pessoas. O canal está crescendo, está chegando aí a marca de 4.500 inscritos e precisa de você, né, que apoia para a gente sempre espalhar esse conteúdo para mais pessoas, falando aqui sobre futebol cearense especificamente e em breve mais conteúdos aqui no canal também. Falando do Galhardo, né, o Galhardo é um jogador que tem passagem por 17 clubes no Brasil, né, Brasil e exterior, né, ele também teve passagem no Japão, passagem na Espanha. É um jogador de 34 anos, um jogador bastante rodado em termos de clubes. É só você fazer a média aí do tempo de carreira e a quantidade de clubes que você vai ver que ele passa em média aí um ano por clube. E um jogador que tem valências muito interessantes, um poder de definição muito interessante, muito acima da média, mas um jogador extremamente marcado por um estigma de começar muito bem nos clubes onde ele passa e acabar em pouco tempo criando afeto, criando uma empatia muito grande, mas também muito rápido acaba se desgastando com torcida ou com elenco, e a passagem acaba não durando tanto pelos clubes onde ele passa, né? Então, imaginava-se que no Fortaleza o Galhardo pudesse ter um futuro diferente. A, Ele chega ao Fortaleza no meio de 2022, ali na janela do meio de ano, quando o Fortaleza era lanterna do Campeonato Brasileiro, quando o Fortaleza praticamente estava rebaixado para a Série B de 2023. O Galhardo é uma das contratações que a diretoria do Fortaleza faz, meio que dando um tiro para trazer jogadores de muita qualidade num período curto de tempo e que pudesse ali entregar alguma coisa para tentar salvar o Fortaleza. O Galhardo chega como o principal nome daquele time que veio o Sacha, Caio Alexandre, o Brits, Otero, nomes que acabaram ajudando de fato o Fortaleza. Foram 8 contratações, o Galhardo sem dúvida alguma a mais comemorada, né? Ou pelo menos a que que se depositava mais confiança para que ele pudesse apresentar alguma coisa. O Galhardo chega e é muito importante naquela sequência, naquela reta final de Campeonato Brasileiro. Gols importantes, partidas muito boas, e no fim todo mundo já sabe o que acontece. Ele acaba ajudando o Fortaleza a fazer um feito inédito: não ser rebaixado, tendo virado o turno na lanterna do Campeonato Brasileiro. Isso o credenciava muito fortemente para a temporada 2023. O Galhardo começa 2023 num alto nível e com um nível de popularidade, né, de respeito, de respaldo, tanto da diretoria quanto do elenco e também da torcida, muito alto. O Fortaleza tinha uma carência naquela posição, precisava reforçar. A ideia da diretoria era não correr os mesmos riscos que tinha corrido em 2022, e traz um dos grandes jogadores desse elenco atual, que é o argentino Juan Martín Lucero. O Lucero chega em 2023, faz frente ao Galhardo, e eles ao longo da temporada vão revezando entre a titularidade e a reserva. O Vojvoda fez em vários momentos, um jogava, o outro esperava. O Lucero até ganha ao longo da temporada um pouco mais de protagonismo, mas o saldo da temporada 2023, com o título do Campeonato Cearense, o Penta, com a ida à final da Copa Sul-Americana, mais uma vez chegando entre os 10 melhores do time do Campeonato Brasileiro. O saldo individual do Galhardo dentro a campanha do Fortaleza ao longo do ano todo é ter feito 17 gols. E é um número expressivo. É um número bastante expressivo para um jogador ali
de ataque, né? Que não é titular absoluto, como foi o caso dele. Então o Galhardo termina o ano também muito forte. E o discurso ao longo desse período, na renovação de contrato, na ampliação de contrato que o Fortaleza faz com ele eu quero me aposentar no Fortaleza. Eu quero terminar a minha carreira no Fortaleza. O Galhardo, né, viveu o primeiro ciclo muito bem e muito parecido com a passagem dele por outros clubes. As mais recentes, que a gente lembra muito bem, a passagem dele no Ceará foi assim, onde ele começa lá em cima, ganha popularidade, tem a frase lá, né, a entrevista do Pingou, que ele viraliza no Brasil inteiro, acaba caindo de produção, né, o Ceará até, né, consegue escapar do rebaixamento, mas ele sai, vai para o Inter, né, o Ceará é um dos poucos clubes que ele não se desgasta tanto. No Inter ele vai muito bem, é artilheiro, convocado para a seleção brasileira, mas sai do elenco, brigado com outros jogadores, com problemas internos, vai para o Celta, também joga, não tem tanto espaço, o Kudê tenta segurar, ele volta para o Fortaleza para falar das últimas passagens, se a gente não for lembrar do Vasco, Botafogo e outros clubes que ele passou e também não teve tanto êxito a longo prazo. O Galhardo falava que queria encerrar sua carreira como jogador do Fortaleza, terminando esse contrato que iria até o final de 2025. O fato é que ele começa 2024 já um pouco questionado pelo final da temporada passada, mas parecia que estava meio no pacote de todo o elenco do Fortaleza estar sendo questionado. Parecia que estava dentro do mesmo pacote, que não era uma coisa muito específica do Galhardo. O Fortaleza escolhe, inclusive, ficar com o Lucero, ficar com o Galhardo, não ficar com o Romero, vender o Gustavo Coutinho, então a confiança era muito grande na permanência do camisa 91. O Fortaleza joga muito mal esse começo de temporada, é questionado, a gente já falou N vezes aqui no canal sobre isso, e o Galhardo acaba sendo alvo ainda mais de críticas, ele acaba sendo um dos nomes sempre muito citados nas cobranças do torcedor pela postura dele, porque o comportamento extracampo, né, as informações extracampo não eram das melhores. Acontece o episódio do atentado em Recife, o Galhardo acaba sendo um dos que se pronuncia e foi elogiado por isso, pela coragem, por ter exposto que estava passando por um problema psicológico, mas em sequência ele acaba cometendo alguns atos que não foram condizentes com o fato de não estar passando bem de forma da parte mental, né? Ele acaba principalmente sendo pivô, alvo de uma briga, né? Dentro do campo, na final do campeonato estadual, para não citar eventos fora do campo, e acaba agredindo um funcionário do Ceará no meio da confusão. E aqui não é para fazer uma defesa ao Ceará ou ao funcionário do Ceará, porque todo mundo ali estava meio que envolvido, apesar do funcionário estar para defender, para impedir a briga, tá todo mundo no bolo, ok. Mas o Galhardo vai de forma até mais, né, de cima para baixo, pisa e depois sai envolvido ali na confusão, não tendo entrado em campo, não tendo jogado, não tendo participado, e o que mais chamou a atenção do Galhardo nesses dias foi o pisão que ele acabou dando no funcionário do Ceará. E eu até comentei no Futebolês que eu acho que o Galhardo saiu pela porta dos fundos porque ele, de novo, vem de uma ilusão. Ele fala que vai encerrar a carreira, que ama o Fortaleza, que tá lá vestindo a camisa, e as coisas acabaram não saindo tão bem no começo do ano e talvez até de uma forma meio egoísta, pensando muito nele, né? Dizendo que queria ficar no Fortaleza e tudo mais, e de repente ele não tá jogando, ele não tá sendo importante, o Vojvoda tá usando outras peças, ele acaba decidindo não ficar. E aqui eu não tô nem entrando no mérito se isso vai ser bom ou se vai ser ruim pro Fortaleza. Talvez até seja uma coisa boa, porque o Galhardo é um jogador de valor muito alto e que o Fortaleza agora pode despender essa reserva aí de reserva financeira para outro jogador, um jogador também de nível. Mas a questão é,
como ele consegue deixar escorrer pelas mãos as oportunidades, né? O Galhardo é um cara que é inteligente, que ele é bem articulado, que sabe muito bem o que ele está fazendo, mas acaba que em algum momento da passagem dele pelos clubes, ele acaba não conseguindo corresponder em campo. Talvez seja alguma coisa extra-campo, talvez seja a falta da gana mesmo, assim, de já ter conquistado coisas pelo clube, de não ter tanta ambição. Parece que quando ele chega, ele é muito ambicioso. Ele eleva realmente o nível técnico e psicológico do time, mental. Ele é um cara muito bom disso. Porém, quando ele conquista as coisas, ele se acomoda. A impressão que dá é que o Galhardo não estava mais aí para os objetivos do Fortaleza. Como eu disse, eu nem estou entrando no mérito do que significa para o Fortaleza, porque eu acho que para o Fortaleza é algo positivo. Para o Fortaleza é algo positivo a saída do Galhardo. Sem custos, em comum acordo, o Fortaleza não precisa dispensar o jogador no momento tão difícil que ele precisa fazer ajuste no elenco. Talvez dar uma respirada, uma oxigenada na frente possa ser algo, inclusive, positivo. O Galhardo chegou em 2022 e foi muito importante para o Fortaleza não ser rebaixado. Ele sai no meio, praticamente no meio de 2024. E a saída dele pode ser muito importante para o recomeço do Fortaleza na temporada. Esse é o vídeo. Você concorda com isso? Deixa aí nos comentários a tua opinião. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações para receber mais conteúdo. Valeu!